Fala Descomplicados, finalmente chegamos ao nosso módulo de regulagens padrão para a formação do ponto. E nesse módulo, a primeira aula que nós vamos estudar agora é a respeito da altura da barra de agulha. A gente vai não só descobrir qual a altura correta da barra de agulha, pelo menos a altura indicada pelo fabricante em seu manual de instrução, e como fazer para fazer esse ajuste, né? Como ajustar. Então, nessa aula nós vamos aprender basicamente isso. É uma aula que introduz aí os principais ajustes. Na sequência você vai ver tempo de laçada, os abridores. Então, bem legal esse módulo onde nós vamos entrar com a mão na massa mesmo, vamos aprender como é que faz os ajustes. Então, sempre numa introduçãozinha básica para a gente poder ficar por dentro do que vem pela frente. Então, são dois tópicos aqui nessa aula. O primeiro tópico é qual a altura correta da barra, isso segundo o fabricante, e o segundo tópico é como ajustar essa altura, qual o procedimento para eu deixar nessa altura que o fabricante recomenda. Então, já te prepara aí, desliga as notificações do teu celular e tudo mais, se você estiver assistindo pelo celular, se concentra na aula de hoje, aproveita, aqui embaixo no módulo vai ter o manual para você baixar, nós vamos nos orientar por alguns manuais aqui, né, diferentes, especialmente o manual da Singer, eu vou até mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o manual da Singer, tá? Da A8441D, que é a elastiqueira da Singer, mas também nós vamos fazer algumas comparações com os manuais da Ciruba, por exemplo. Ó, esse está em inglês, esse é o manual da Ciruba, VC008, aqui, VC008, e fica tranquilo porque nós vamos passar informações confiáveis e se por acaso um ajuste reconhecidamente padrão fornecido pelo fabricante não for o melhor, se a prática demonstrar que existe uma forma melhor de fazer, com certeza a gente vai trazer para vocês. Essa máquina do nosso estudo, vocês já viram aí nas aulas anteriores, na apresentação da máquina, é uma máquina que copia não a VC008, mas copia a Kansai. No entanto, os ajustes, a maioria dos ajustes são basicamente os mesmos, tá bom? Então vamos lá, vamos descobrir como é que a gente faz esse ajuste da altura da barra e qual é esse ajuste. Vem comigo. Bom, gente, de acordo com o fabricante, você mede a altura da ponta da agulha para a superfície da chapa. Então, quando eu vou fazer a determinação da altura da barra, é necessário que eu faça pelo menos duas coisas. Você pode até escolher se você faz as duas ou só uma. Qual que é? A primeira coisa é tirar o calcador, para você conseguir fazer a medida, já que você precisa inserir algum objeto aqui, algum objeto de medida, né? Uma régua, um pedacinho de trena, algum gabarito, entre a ponta da agulha e a superfície da chapa. Então, para isso, você pode tirar o calcador e o dente, né, que é bem fácil de tirar o dente, ou apenas tirar o calcador e medir no espaço que tem entre os dentes, inserir o objeto aqui de medida entre as unhas dos dentes, né, que eles têm as carreiras. Então você pode fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar apenas o calcador. Então a gente vai aproximar já aqui e eu vou tirar apenas o calcador. E é bem simples de tirar o calcador, tá? Mas isso já é na segunda etapa da nossa aula. Qual é a distância recomendada pelo fabricante? Você vai ver isso na Ciruba, você vai ver isso na Singer, você vai ver também na Kansai. A altura padrão recomendada é de 13 milímetros, aproximadamente 13 milímetros e meio, tá bom? Então essa é a medida. Professor, mas eu estou colocando essa medida então, e não dá certo. Gente, a gente tem que levar em consideração algumas coisas também, como por exemplo o tempo de laçada. O tempo de laçada vai determinar o momento em que a ponta do looper vai chegar nessa agulha aqui. O tempo de laçada vai determinar isso. Então, você determina primeiro a altura da barra
em seguida se faz o tempo de laçada e verifica se precisa fazer essa correção na altura da barra. Mas deixa para fazer isso depois, quando nós fizermos todos os ajustes, porque tem um ajuste, você vai ver isso numa aula, tem um ajuste que é bem interessante, que ele vai te mostrar como regular o movimento de vinda, né, quando o looper vem, e o retorno, a altura que o looper tem que passar em relação ao chanfro da agulha, tá bom? Mas para essa aula, o que nós precisamos saber? Que a altura definida pelo fabricante é de aproximadamente 13 milímetros, estourando 13 milímetros e meio. Como fazer? Tirar o calcador, que é o primeiro passo nosso aqui. Vamos posicionar aqui para a gente tirar o calcador. Esse calcador tem apenas um parafuso fixando ele aqui, ó. Alguns calcadores, isso aqui vai ser um parafuso Allen, 4 milímetros, e vai ter outro parafuso aqui, só que fenda, tá? Em alguns modelos você vai encontrar alguns calcadores dessa forma. Mas de qualquer forma, a facilidade para tirar é a mesma. Então, folgou o parafuso, você já libera o calcador. É só pressionar a alavanca de levantamento do calcador, tá? E o calcador vai, ó. Às vezes eu preciso colocar o dente no ponto morto. Opa, estragando a agulha. Vai passar aí facilmente aqui, ó. Deixa eu botar essa agulha lá em cima, deixa eu ver aqui, pronto. Isso não é para acontecer. Pronto. Ótimo. Conseguimos sacar aqui o calcador. Isso aqui vai passar por um processo de limpeza, tá? Pra gente deixar isso aqui brilhando, aqui polido. Tá vendo a ferrugem? A gente vai fazer isso e você vai ver a diferença depois. Aqui nós temos agora o nosso espaço de realizar a medição, tá? Ó, 13 milímetros. A gente pode colocar aqui ó, e medir da ponta para a superfície da chapa. Vamos colocar agora. Gente, posicionei aqui, vou colocar uma réguazinha, ó, milímetros, do outro lado é polegada, ó, encostando aqui na agulha, como você está vendo. Bom, você está vendo aí de outro ângulo como é que eu estou fazendo, tá? Bom, gente, já está com uma altura boa, tá? Que se você contar aqui, a edição vai fazer essa contagem aí, ó. Você tá vendo que aqui, ó, são 10 milímetros, tá vendo? 11, 12, 13. Ó, entre um tracinho e o outro é meio milímetro. Então, 13,5. Já foi regulada, já chegou para mim assim, tá? Então, não preciso mexer nessa altura agora, pelo menos por enquanto. Nessa etapa do nosso curso, nessa aula, pelo menos, aqui já está de bom tamanho, tá vendo? Ó, já veio na altura corretinha aqui, ó. Lembrando que a barra da agulha está no ponto mais alto. Professor, mas e aí? Eu quero ajustar essa altura. Como é que eu faço? É bem fácil, gente, ó. Acompanha comigo aqui. Como vocês podem ver, eu vou dar aqui algumas opções e aí você escolhe fazendo. Você pode testar qual que é a mais rápida para você. Aqui já foi perdido a borracha dessa máquina, mas aqui tem uma borrachinha, na ciruba também vai ter. E essa borracha, quando você tira ela, te dá acesso, você já está vendo ali, ó, parafuso, te dá acesso ao parafuso do suportezinho da barra da agulha, que está conectado ali à barra e à biela, que faz o movimento de subida e descida da barra, tá? Então, você tem duas opções. Ou você tira só a borrachinha e com a chave, você pega a chave Allen, nesse caso aqui é uma chave Allen, na ciruba é um parafuso de fenda, então você usa uma chave de fenda, e aí você insere, né, folga o parafuso, aí coloca a pecinha aqui e usa uma chave ou um martelinho para bater subindo ou bater descendo até atingir a altura. Você já faz o que eu fiz aqui, ó, faz uma marcaçãozinha para facilitar já aqui a altura que você precisa, que você já sabe que a altura é 13,5, tá vendo, ó? Eu já fiz a marcaçãozinha, então você já vai se orientando pela marcaçãozinha lá, ó. Aí pega o martelinho, bate lá em cima, ou acha o cabo da chave mesmo, entendeu, gente, ó? Folgou lá, folguei o parafuso.
Não deixa totalmente folgado para a barra não cair. Deixa um apertozinho que só sustente a barra na posição. Você consiga, com o menor toque aqui ou aqui, ó, ajustar a altura. E assim você vai com certeza conseguir fazer o ajuste. Em seguida é só apertar firme aqui, mas antes de apertar firme, é claro, você vai observar se as agulhas estão alinhadas com os furos, porque pode ser que ao bater na barra da agulha, pode ser que ao bater na barra para encontrar a altura correta, você torça assim, né, desvie um pouquinho a posição aqui da bitola das agulhas. E aí é necessário que você venha aqui embaixo, parafuso lá em semi-aperto e verifique se ela não está desalinhado com os furos, fora do centro. E aí centraliza, né? É só posicionar a barra, aqui a bitola e apertar o parafuso. E aí você dá sequência nos ajustes, a correr pro abraço. Bom, gente, gostaram da aula? Bom, eu espero que tenham gostado. Essa é apenas a primeira aula. Na próxima aula nós já vamos entrar em regulagem dos loopers. Quando a gente fala de tempo de laçada, a gente está falando de ajustar o looper, de deixar uma distância ali. A gente vai falar disso lá na aula, então não vou antecipar aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É bem simples, como vocês podem ver. Muito parecido com o ajuste que você faz na altura da barra da galoneira. Você vai fazer isso também na fechadeira de braço, no travete. Então, basicamente, é a mesma coisa, não é difícil. Só que nessa máquina, assim como na galoneira, mas essa especialmente porque você tem uma bitola com muitas agulhas, eu recomendo que você faça o seguinte. Coloque a agulha aqui na extremidade da bitola, são 12 agulhas, você coloca a primeira e a 12ª, porque aí você tem um ponto de alinhamento, de centralização perfeito quando for colocar, para verificar se por acaso a agulha não ficou fora do furo, fora de centro do furo, para as duas entrarem centralizadas com o furo da chapa. E você não só consegue colocar a altura direitinho, como em seguida consegue verificar e ao alinhar a primeira e a última, você alinha todas as outras. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na nossa próxima aula, onde nós vamos aprender sobre o tempo de laçada dessa máquina. Valeu, gente!